Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós viemos falar um pouco da história de Teranosouf ou Terano Minami, o líder da Hokuhara Tandai, aquele que descobrimos há pouco que é um cara que foi criado nas nossas terras brasileiras. Sim, temos aí o primeiro brasileiro, digamos assim, dentro de Tokyo Revengers e é logo um tanque de guerra, forte, resistente e cruel. Eu sei que vocês gostam de conteúdo, então já chega junto se inscrevendo aqui, que esse canal a gente fala muito de Tokyo Revengers, tenho certeza que você vai gostar, comenta, deixa o seu like, essas coisas que sempre fortalecem muito. E saca só, a gente sempre faz nossos reviews semanais e tem aqui no card o último review para você dar lá uma conferida. Vamos pra vinheta que daqui a pouquinho a gente vai contar tudo que nós já sabemos sobre Teranosouf. Bom pessoal, a história de Teranosouf começa lá no capítulo 206. Justamente quando a gente vê o amigo de infância, o Yamagishi, né, amigo de infância do Takemichi, contando um pouco pro Takemichi sobre as várias gangues que existem agora nesse ano de 2007. Dentre elas, com o final da Toman, a gente teve aí o alcance, o ápice de 3 novas gangues que acabaram com um período chamado de Sengoku, que várias gangues estavam disputando territórios. E existiram 3 que dominaram Tóquio. O novo poder então ficou dividido entre essas 3 gangues e seus 3 líderes foram considerados divindades. Um deles é o que a gente vai falar aqui hoje, que é o Teranosouf. Ele é considerado aí o representante da gangue Hokuhara Tandai. Também pode ser considerado o seu líder. Ele é extremamente forte e não se sabe muito sobre ele no começo, quando o Yamagishi fala. Mas conforme a gente foi lendo esses últimos capítulos, as informações foram chegando e, claro, foram surpreendendo porque teve muita coisa interessante. De fato, ele foi citado no 206, mas ele apareceu pela primeira vez lá no capítulo 210, justamente através do seu recrutamento. Com o fim da Toman, né, a gente sabe, todo mundo ali praticamente da Toman ficou sem se envolver no mundo das gangues, porém um cara em específico ficou, que era o Mike, criador da outra gangue que domina esse período, que é a Kantomanji. E para disputar, nivelar contra essa gangue do Mike, o Teranosouf, líder da Hokuhara Tandai, foi atrás do Draken. Só que ele foi atrás do Draken através do Inui. Ele pegou o Inui, meio que deu uma coça nele, uma surra, e depois foi atrás do Draken. Então, quando o Takemichi e o Draken encontram o Teranosouf pela primeira vez, ele tá na sua moto e acaba lançando o Inui no chão. O Inui acaba se esborrachando lá, mas até aí tudo bem, porque aí começou o confronto, onde o Teranosouf iria pela primeira vez enfrentar aí os protagonistas de Tokyo Revengers. Só que assim, quando a gente vê o Teranosouf, a gente já se espanta, porque ele é o personagem mais alto que apareceu na série até agora. Porque ele tem mais de 2 metros, se eu não me engano são 2 metros e 15, 2 metros e 10. O cara é extremamente gigante, 100 quilos, um verdadeiro armário, um gigante mesmo, que até o momento o cara mais alto que nós tínhamos vistos era o Taiju Shiba, também extremamente musculoso, que era líder de uma outra gangue poderosa. Só que o Teranosouf, quando ele chega para dominar, a gente já vê que ele é muito forte porque ele já dá logo um cartão de visita derrubando o Draken quando ele se nega a entrar na gangue. Claro, as negociações que a gente vai ver mais pra frente do Teranosouf, que ele se diz muito bom negociador, é baseado 100% em sua força. A gente não tem muita lábia nele, porque você tem 2 escolhas. Ou você aceita, entra, faz parte da sua gangue, ou você recusa e acaba sendo morto na porrada mesmo, porque ele é muito forte, ele não aceita não como resposta. A gente vê então o confronto entre Teranosouf e Draken, que começa ali no 210 e vai se estender mais ou menos até o capítulo 215. Vai ter mais pessoas chegando justamente porque o Draken se recusa a aceitar nem entrar na Hokuhara Tandai e acaba apanhando feio do Teranosouf, feio. Mas ao mesmo tempo a gente também não viu o Draken respondendo à altura, porque como ele se dizia aposentado, ele não queria mais se envolver, ele também não chegou a revidar os golpes, ele ficou apenas apanhando. E a gente vê um cara que consegue, mesmo o Draken só se defendendo,
empurrar ele longe, lançar ele longe, muitos metros de distância. A gente já viu aí que ele era extremamente poderoso. Ele também ficou caracterizado por algumas falas. Ele chega a falar Nocturne, ele chega a falar vivo, fortíssimo. São coisas aí que lembram um pouco de melodias, principalmente em latim. Então a gente já considerava ele talvez uma mistura de japonês com algum tipo de europeu, porque estatura, um cara loiro, de olhos azuis, com mais de 2 metros. Então a gente já desconfiava algo assim. E aí ficou mais ou menos nisso as nossas desconfianças, porque assim que a luta ali estava se encarregando, que provavelmente o Draken ia se dar muito mal, chegou a Brahma, e aí o confronto entre duas divindades iria começar. Houve muito diálogo, muita conversa, o Draken enfim resolveu mostrar sua força, ele devolveu um golpe no Tyrannosaurus, inclusive ele sentiu um pouco, não tanto. Depois ele também tomou um golpe da Kawaragi Senju, que era a líder da Brahma, também um golpe bem potente. Sentiu um pouco, mas novamente não ficou tão abalado assim. E a gente viu que ele era extremamente forte e por esses 2 golpes que ele recebeu, a gente percebeu que ele também era muito resistente. Conforme os capítulos foram seguindo, a gente já sabia ali que existiria um confronto iminente entre Brahma, Hokara Tandai e Kantomanji, que seriam as 3 novas gangues que estavam dividindo o poder para ver quem seria a vencedora, quem seria o mais forte. A gente teve um acontecimento aí bem inusitado, / spoiler, mas acho que todo mundo já está por dentro dessa altura do campeonato, né? Que foi a morte do Draken. Ele foi baleado por alguns integrantes da Hokara Tandai, a gangue do Tyrannosaurus. E assim, cara, isso surpreendeu bastante, só que ao mesmo tempo você para e pensa, será que ele autorizou isso? A gente viu nos capítulos seguintes que não, ele não autorizou esse ataque ao Draken, à sua morte. Porém, a gente viu aí esse cara extremamente violento, ele também não chegou a repudiar, ele deu uma surra nos caras lá que fizeram isso, mas ele até que ficou achando legal, né, que o Draken foi morto. Talvez ele não achou tão legal no começo, porque ele queria não uma revanche, porque ele estava ganhando, mas a luta não tinha sido encerrada com o Draken. Mas talvez ele quisesse terminar aquela luta para mostrar sua força de fato. Mas ele também ficou bem tranquilo em saber que ele morreu, baleado e tudo mais. Novamente, né, algo surpreendente para nós. A Brahma, muito puta da vida em saber que a morte do Draken tinha dedos aí da Hokara Tandai, estava se organizando para atacar. E aí a gente chega nessa parte atual, dos capítulos atuais, né, que é esse grande confronto entre todas as gangues, porque mesmo com a morte do Draken, a Hokara Tandai não ficou lá quieta. O Tyrannosaurus foi pessoalmente terminar o que os seus capangas haviam começado. Ele foi atrás, ali no local onde o Draken havia sido morto, para confrontar a Brahma. Ou seja, esse cara é muito, mas muito ousado mesmo. Totalmente frio, mas por outro lado também ali moldado em ódio, em achar graça na violência, extremamente violento, ultra violento. E ele chegou para esse confronto, porque os caras da Brahma estavam putos da vida, todo mundo no ódio também, por causa da morte do Draken, mas ele tá lá também para encerrar as coisas. E assim, eu nem vou estender muito sobre a sua gangue, mas a gente vê nos capítulos seguintes, né, que a Hokara Tandai praticamente tem uma base muito semelhante a Tenjiku. As únicas diferenças praticamente são o Izana, que era o antigo líder, que não está mais, faleceu, e o Muto também era um dos altos integrantes, que também faleceu aí através das mãos do Sanzu. E aqui praticamente todos são os mesmos, porque é o Madarame, o Mochizuki, os irmãos Haitani e o Kakusho. O Kakusho inclusive mostra que ele foi derrotado, ele foi mais um desses que foi negociado com o Tyrannosaurus na base da porrada. E mesmo o Kakusho tendo assim, digamos assim, um espírito que talvez não bata exatamente com o da Hokara Tandai, com a violência que ela aplica, ele apanhou praticamente até a morte, até ele admitir a sua derrota. Ou seja, o Kakusho, que é um dos caras que a gente sempre considerou ser extremamente forte, bateu ali no Angry, a gente viu ele talvez nivelando, quem sabe com o Draken, entre outros personagens, a gente sempre teve assim uma esperança que o Kakusho pudesse mostrar ainda mais. A gente foi surpreendido em saber que ele foi derrotado pelo Tyrannosaurus e o Tyrannosaurus praticamente sem nenhum ferimento, ou seja, esse monstro realmente é muito forte. E o Tyrannosaurus nessa nova batalha que agora vai envolver Kantomanji, Brahma e Hokara Tandai, porque a Kantomanji também chegou para brincadeira ali pegar fogo, né? Essas 3 gangues agora cobrando, digamos assim, a morte do Draken, a gente vê todo mundo ali se combatendo, se quebrando. A gente teve muitas surpresas, principalmente do passado dele no último capítulo mais recente. A gente viu que ele, na verdade, não que ele nasceu, porque ele é estrangeiro, mas ele foi criado desde pequeno, talvez desde bebê, não sabemos, no Brasil. Sim, ele é nosso conterrâneo, cria do Rio de Janeiro.
Muita gente se surpreendeu, assim como eu, e ao mesmo tempo todo mundo que estava com um ódio imenso do Tyrannosaurus começou agora a pensar talvez com outros olhos dele, afinal de contas, né? Não é sempre que a gente vê um brasileiro em um mangá de sucesso, ainda mais um dos caras mais fortes, quem sabe até o mais forte, porque já tem muita gente teorizando que ele seja o primeiro aí capaz de derrotar o Mike, quem sabe, né, fazer o Mike ver as estrelas aí de costas pro chão, quem sabe é ele que o Draken profetizou que o Mike precisava ser derrotado pelo menos uma vez, né? Quem sabe é o Tyrannosaurus, porque a gente vê que o bicho realmente é um tanque de guerra. A gente tem aí todos esses personagens novos, a gente foi apresentado recentemente um pouco mais da história do Aka e do Benkei, são líderes de gangues da primeira geração da Black Dragons. Antes da criação da Black Dragons, eles lideravam as duas maiores gangues aí praticamente do Japão, não do Japão, mas pelo menos de Kanto. Então eles eram extremamente fortes, poderosos, e quando o Akashi Takeomi, né, o irmão mais velho da Senju, estava no ódio e foi para cima do Tyrannosaurus, quando o Tyranno ia dar um golpe muito forte nele, o Benkei defendeu. E ali a gente viu, putz, Tyrannosaurus vai ter um baita de um adversário, só que não era um, era dois, porque o Aka, que era o outro cara foda, também ia participar dessa luta, então era 2 contra 1, e essa divindade seria posta em perigo, seria testada. E o último capítulo, com a história do Tyrannosaurus, a gente viu no final que o Tyrannosaurus realmente mostra porque ele é considerado uma das 3 divindades, porque ele está praticamente intacto, lutando contra 2 caras que são lendas do passado. A gente vê os 2 já um pouco feridos, o Benkei inclusive, que tinha tirado onda do golpe dele, você vê ele com os ombros para baixo, cansado já de enfrentar. Inclusive uma das frases dele foi: ainda existem monstros como você, se referindo ao Tyrannosaurus, pra gente ver o poder que ele tem. O próprio Kakusho, em uma das suas falas, fala que apesar dessa dupla dinâmica da primeira geração ser extremamente forte, eles não serão capazes de ganhar do Tyrannosaurus. Claro, a gente ainda não sabe o resultado dessa luta, não sabe o que vai vir nesse futuro, né? Lembrando bem a data que o vídeo está sendo feito, capítulo 227 foi o último que nós temos informações, mas a gente vê que o Tyrannosaurus realmente é um monstro. A história dele, sendo brasileiro, mais detalhes obviamente eu vou passar para vocês aqui, que desde os sei lá quantos anos ele mora no Brasil, filho de uma mãe japonesa doente, ele foi criado aqui nas favelas do Rio de Janeiro e desde os 5 anos ele já estava praticamente cometendo crimes por um dos líderes da Boca, do Morro, como vocês preferirem entender, né? Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro as gangues funcionam completamente diferente das gangues de Tokyo Revenge que a gente viu até agora. Então, desde os 5 anos ele já era responsável por dar recados, quem sabe, matar inimigos da sua gangue atual, né, que ele estava lá, que se chamava Gangue Dino e depois talvez de Dino Soul, quando ele assumiu o poder. E a gente tem essas informações, porque desde pequeno ele foi criado, digamos assim, por esse líder dessa gangue, desse morro que seja, que se chamava Dino. Ele ensinou ele praticamente o poder da violência para alcançar os seus objetivos. Então desde pequeno ele usa a violência a seu favor, tanto com armas quanto punhos, murros, socos. E a gente viu ele com 12 anos praticamente aí matando esse cara chamado Dino na porrada, só que ao mesmo tempo ele chorava. E levanta-se questões, teorias, porque ele estava chorando quando ele matou esse cara que ensinou tudo para ele desse mundo do crime. Será que ele pode ser o pai de verdade? Porque a gente não sabe quem é o pai dele, a gente só sabe no final desse capítulo 227 que é dito que os seus pais morreram. Depois, né, a gente vai ver um acidente, depois que ele mata o Dino, ele toma o poder com 12 anos, vira um líder de gangue aqui no Brasil. Com 14 anos, uma outra gangue rival ataca, só que, cara, nós estamos falando de Brasil, não é só porrada não, é tiro, porrada e bomba. E essa gangue, aos 14 anos dele, ele foi atacado, a sua mãe foi morta, ele levou pelo menos 2 tiros aqui na clavícula, depois a gente consegue ver até a cicatriz, e ele ficou ali praticamente à beira da morte, pelo que a gente sabe, e sem seus pais vivos, porque a sua mãe que estava doente foi morta nesse ataque, e seu pai só diz que ele também morreu, mas não diz quando e como. Por isso a hipótese desse cara Dino ter sido o seu pai, talvez, né? Ou quem sabe aquela teoria do europeu também, não sabemos. Sabemos que ele foi criado aqui no Brasil e ele acabou voltando depois dos seus 14 anos para o Japão. Voltando ao Japão, a gente também perde um pouco a idade dele, porque nunca foi dita qual é a real idade dele, porque nós sabemos que ele era menor de idade ainda, porque alguma coisa aconteceu quando ele chegou aqui, porque ele já foi preso, foi para um reformatório juvenil, ele chegou lá antes de todo mundo, porque depois chegou a galera da Tenjiku lá dentro, ele já estava no reformatório, ele conheceu essa turma da Tenjiku, ele derrotou todos eles,
mostrou que era mais forte que essa galera e acabou recrutando eles para sua nova gangue, a Hokuhara Tandai. E detalhe, essa galera saiu do reformatório, ele ainda estava lá. E quando ele saiu, essa galera foi recepcioná-lo, menos o Muto, que o Muto a gente sabe que foi morto. E depois ele foi atrás do Kakusho, como eu comentei, e criou aí de fato a Hokuhara Tandai. Entrou provavelmente nessa guerra das Sengoku período, né, de várias gangues lutando por poder, e acabou transformando a Hokuhara Tandai na extrema gangue poderosa que ela é hoje. E chegamos aos capítulos atuais, que é justamente o último que a gente conheceu esse passado, e vê ele frente a frente, extremamente poderoso, sem mostrar nenhum tipo de cansaço ainda, muito forte. Provavelmente, talvez, ele vá derrotar também as lendas da primeira geração. A história dele ainda está sendo construída, com mais detalhes a gente sempre vai trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo contando um pouco mais da trajetória dele, do Tenno no Soul no mangá até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça do like antes de ir embora, né? Valeu!